E o nosso convidado agora, aqui no Jornal da Rede Alesp, é Rafael Calabria, que ele é coordenador de mobilidade do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. E nós vamos falar sobre o congelamento das tarifas de transporte público, metrô, trens e ônibus municipais. Bom dia, bem-vindo ao nosso jornal, Rafael. Até quando a população pode ficar tranquila de que as tarifas não vão sofrer aumento? Bom dia a todos os ouvintes. Foi um anúncio importante, é importante segurar a tarifa, né, reduzir a tarifa pelo impacto social que ela tem, ainda mais nesse momento de pandemia, embora tenha sido parcial, né, com corte das gratuidades, mas com o cenário variável que a pandemia gera, cenário incerto, né, pode ser que o cenário se reverta, mas a gente espera que não, porque o governo, né, estadual e municipal e órgãos de transporte pelo Brasil todo, na verdade, precisam achar fontes de recursos que não sejam a tarifa para financiar o transporte coletivo em todas as cidades, né? Então, a gente vai sempre advogar e dialogar com o governo para que não se mude essa decisão, para que o impacto da pandemia não gere aumento de tarifa, mas é um momento bem grave, bem alerta, e temos que promover bastante esse debate, por isso que é importante uma discussão como essa. Rafael, bom dia. Quem fala é Lilian. O Rafael, quando a gente fala gratuidades e benefícios, como exemplo, a meia passagem, além de integrações, esse tipo de coisa pode ser alterada ou não? Sempre pode ser alterado, né? É discricionalidade do executivo e a gente não tem, como eu falei na minha fala, um financiamento organizado para sustentar, para apoiar essas gratuidades. Então, o que a gente vê nos órgãos de transportes pelo Brasil todo, e aqui no caso também do governo do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, é que o governo depende totalmente da tarifa paga pelo usuário. Então, qualquer mudança do custo, eles já correm para cortar gratuidade, mudar, né, o Vale Transporte ou o Vale do Estudante. Então, a gente convive e o usuário e a usuária que conhecem o sistema estão acostumados com sempre essas ameaças de cortes, né, de críticas ou de diminuição dos direitos, como a gratuidade, né? Então, é sempre um debate, infelizmente ainda, né, muito negativo, muito focado em cortes, em redução, né? E o que evidencia claramente que falta uma organização diferente da parte financeira dos sistemas de transporte coletivo. Então, a pandemia, ela veio a ampliar isso de uma tal forma, né, de tão grande, foi uma queda tão brusca de passageiros, de deslocamento na cidade, que para a nossa visão, e acho que alguns órgãos de transporte também entenderam, os cortes nem seriam suficientes, porque não é um ajuste, né? É uma mudança estrutural e gigantesca do setor. Então, teve-se a discussão, por exemplo, do auxílio federal, né, um projeto de lei de um auxílio federal, que acabou sendo vetado pelo presidente, então não avançou, e agora algumas cidades, né, começaram a buscar alternativas, a criar auxílios locais, como foi Salvador, como foi Curitiba, Porto Alegre, né? Então, a cidade de São Paulo já tem um subsídio, o governo estadual também subsidia metrô e CPTM, então o que precisa ser feito, pelo impacto que vai ter, que mesmo os cortes que seriam ruins não são suficientes, é o governo organizar essas gratuidades, para parar esses ataques que você mencionou, para que a gente não passe esse ano sempre com medo, sempre em alerta. O governo precisa se adiantar e promover essa discussão. O governo municipal, a prefeitura que timidamente começou essa discussão, o governo estadual está um pouco mais atrasado, mas o debate para o usuário estar ciente é esse. Não dá mais para a tarifa custear todo o sistema, né, e ficar tendo essas ameaças que eu mencionei, que todo usuário, todo mundo que usa o transporte coletivo conhece, né? E o governo tem que debater estruturalmente o setor. Não dá para ficar mais fazendo remendos e correções apressadas. Rafael, você enfatizou aí nos seus comentários a dependência que o governo tem em relação à tarifa do transporte público. Quais seriam as alternativas, na sua opinião, para que nós não tivéssemos essa dependência tão grande? A publicidade, por exemplo, no transporte público, será que ela não poderia ser um pouco mais
explorada? O que você acha que poderia ser feito aí para a gente não ficar sempre tão dependente assim da tarifa vinda do usuário do transporte público? Esse é exatamente o ponto da discussão, né? Achar essas fontes, debater essas fontes, e você já mencionou aí a que é a mais básica, a inicial, eu diria, que é a publicidade, né? Ter propagandas ali, enfim, definidas, regulamentadas, né? Onde vão ser colocadas, e o recurso da propaganda ajuda a baratear o transporte. Tem estudos que poderia chegar, por exemplo, a 10% do valor do custo, né? Por exemplo, uma tarifa de R$ 4,40 seria quase 50 centavos, né? Então, um impacto relevante, né? E o que a gente defende, o que o setor, né, estuda bastante, e até a gente tem uma lei já que define isso, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, já tem 8 anos, né? Ela é do final de 2012, que é o governo organizar essas fontes, né? Buscar essas fontes. Por exemplo, com o debate também que já aconteceu no âmbito federal, o tributo da gasolina, pelo impacto que a poluição gera nas cidades, se justifica, né, criar um tributo sobre a poluição gerada pelos carros. Dá para usar recursos também de zona azul, né, do estacionamento rotativo. Dá para usar recursos dos aplicativos. Na cidade de São Paulo já tributa os aplicativos de transporte, Uber 99, né, esses aplicativos, e levar esse recurso também para incentivar o transporte coletivo. Dá para usar um pedaço do IPTU, um pedaço do IPVA, né, o licenciamento. Por exemplo, Goiânia, né, a cidade de Goiânia, está estudando usar o licenciamento de veículos, né, junto com o governo do estado. Então, o que a gente defende sucintamente? Tem várias fontes que precisam ser debatidas, mas é organizá-las, né, debatê-las com os usuários, com o cidadão, né? Com várias fontes, você também consegue não sobretaxar nenhum setor, então não vai ficar pesado demais para um setor. São setores que também impactam o transporte, né? Geram trânsito, impactam a cidade, são ineficientes, né? Como o uso do carro individual, né? O principal, né? Ator aí. Então, você, com várias fontes, você não sobretaxa nenhum setor e tem um fundo mais estável, né? Se uma fonte reduzir, você tem outras pernas ainda. Então, esse debate do fundo de transportes, que é bom apontar, vários países têm, os Estados Unidos tem, na Europa, França, Inglaterra tem fundos organizados, Buenos Aires tem um fundo de transporte também aqui na América Latina. Então, esse debate do fundo é essencial, né? A lei federal já define que o carro é um dos entes a ajudar a financiar esse serviço. Não precisa ser só o carro, pode ter também, né, outras fontes, né? Mas é isso. Também tem um fundo organizado, né? Você tem uma planilha, um acompanhamento transparente para ver quanto dinheiro entrou, o que esse dinheiro gerou de benefício, né? Então, é esse o caminho que tem que se promover. Como exemplo positivo, a gente teve Porto Alegre, que no começo do 2020, do ano passado, agora, promoveu essa discussão, foi meio atabalhoado, fizeram meio que às pressas, né? Era o último ano de mandato, o prefeito tentou correr, acabou não dando certo. E foi antes da pandemia também, né? Eles já tinham se adiantado até, né? Porque esse debate no setor é bem mais antigo que a pandemia. Mas agora com a pandemia, como o auxílio federal não se concretizou, e a gente vai ter ainda uns bons meses de pandemia, né? É importante que o quanto antes o governo estadual, a Prefeitura de São Paulo, outras prefeituras do ABC, Guarulhos, né? Cidades grandes do estado, comecem essa discussão, avancem nessa discussão, chamem aí usuários, façam audiências, debates, né? Convoque pesquisadores, especialistas, para avaliar qual que é o valor da taxa, como consegue fazer, o quanto ela consegue apoiar, mas essa que seria, para sintetizar, a solução mais estrutural. Se não tiver isso, vai sempre ficar nessa corrida maluca por cortes, onde consegue enxugar e reduzir, e que piora o sistema, né? Então, não é uma solução, é literalmente um remendo, uma gambiarra, né? Que perde passageiros, deixa o recurso instável para o sistema, né? Então, é importante colocar, por mais polêmico, que é bastante polêmico, não estou falando aqui que é uma discussão fácil de fazer, é uma discussão bem complexa de fazer, mas as outras medidas tomadas historicamente não corrigem, elas agravam o setor, né? Então, a gente precisa fazer esse debate estrutural, enfrentar essa discussão que vai ser bastante quente aí na sociedade, se ela vier a ser estabelecida, mas é meio que uma solução quase que inevitável, porque o transporte coletivo é um direito, precisa ser universal, tem que atender toda a cidade, toda a região metropolitana de São Paulo, né? Então, tem que atender a todos, isso vai ter um custo alto, né?
E se você colocar esse custo para o usuário, vai ficar impeditivo, vai ficar excludente, vai ficar muito caro o serviço, né? Então, a gente tem que avançar nesse debate, não à toa, né? Como eu falei, vários países do mundo, várias cidades do mundo têm um fundo de transporte organizado. Ô, Rafael, você tocou num ponto aí que eu quero explorar um pouquinho mais. Você falou que corre-se o risco até do transporte ficar muito caro para o cidadão, para o usuário, né? E essa é uma reclamação, eu acredito que da população quase que do país inteiro. Dificilmente eu escuto uma pessoa que usa o transporte público numa grande cidade brasileira elogiar o transporte público. Vocês do IDEC, que é um órgão aí, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, chega para vocês muita reclamação sobre o transporte público de diferentes regiões do país? E vocês têm conhecimento se existe alguma cidade no Brasil onde o transporte público é melhor avaliado pela população, onde a população acha que o custo-benefício ali, o quanto ela paga, ela recebe um transporte com a mínima qualidade para a utilização? Existe um exemplo positivo a ser seguido por outras cidades brasileiras, Rafael? Recebemos bastante reclamação, é sempre um tema muito reclamado. A gente fez um estudo há uns anos atrás que mostrava que dentre os serviços que a pessoa usa, né, de saúde, telecomunicações, diversos outros, o transporte era o terceiro que a pessoa mais tinha problemas, né? E aí vem um pouco da gravidade também, onde ela não sabe muito como reclamar, é difícil reclamar, é difícil cobrar o seu direito que ele seja respeitado, né? E a tarifa, sem dúvida, é um problema gravíssimo disso. Tem um estudo aqui em São Paulo, da Rede Nossa São Paulo, que é uma ONG que atua aqui na capital, que ela mostra que 70% das pessoas, do entrevistado, da amostragem da população, já deixaram de usar o transporte alguma última vez por causa da tarifa. Então, a tarifa impede as pessoas de fazer um deslocamento, né? E 40% das pessoas já deixaram de usar o transporte por causa da tarifa por motivo de saúde. Então, a pessoa ia numa consulta, ia no hospital, ia num atendimento médico, e ela não foi porque a tarifa impede. Então, é um impacto social, né, humano e até, né, sanitário, né, pela questão da saúde, muito grande e minimizado, porque a gente não vê esse debate sendo colocado, né? Trata-se o aumento da tarifa como uma coisa natural, aumentou o custo para aumentar a tarifa, né? Então, trata-se como uma coisa naturalizada, né? Minimiza-se, não se estuda a fundo esse impacto, né? Você não vê diálogos ou ser ouvida a pessoa que foi excluída do transporte coletivo, são pessoas de baixa renda, né? Pessoas muito vulneráveis, né? Então, é um debate sempre muito minimizado. E, né, respondendo a sua segunda pergunta sobre exemplos no Brasil, um problema que amplifica, né, essa batalha é que o serviço de transporte coletivo, o direito, né, o setor transporte coletivo, ele é mal regulado em todo o país. A gente teve uma primeira lei organizada sobre o transporte coletivo em 2012 agora, né? Um serviço que funciona desde o começo do século passado, né? Desde a década de 10, pelo menos tem alguns transportes funcionando nas maiores cidades da época. Então, quase que 100 anos de atraso para ter a primeira lei com diretrizes amplas, porque não é uma lei que regulamenta, que estrutura um setor, né, no governo federal. Ela dá diretrizes para as cidades seguirem, né? Já é um avanço, né? Teve alguns avanços depois dessa lei, né, nesses últimos 8 anos, mas ainda é um problema estrutural do Brasil, né? Claro que o usuário de São Paulo reclama com São Paulo, o usuário do Rio reclama com a Prefeitura do Rio, mas o que a gente estuda, né, pelo IDEC, a gente dialoga com as maiores capitais, pelo menos, porque é muito difícil dialogar com todas as cidades, né? É que é um problema estrutural. E até por algumas características de São Paulo, ela tem um serviço um pouco melhor até do que outras cidades. Eu diria, não temos um estudo nacional, o IDEC fez um levantamento já anterior com as capitais do Sudeste, né? Aliás, com São Paulo, Rio e BH, não tínhamos Vitória. E, de fato, São Paulo tem uma qualidade um pouco maior, porque tem um subsídio estruturado já, né, pela prefeitura, de 3 bilhões, né, de mais ou menos, um pouco mais que 30% do custo do serviço, né? São Paulo tem a integração, né, que outras cidades não têm, né, e tem, de fato, um serviço um pouco melhor e também um avanço, né? Tem 2 sistemas de trilho, tem corredores de ônibus, faixas exclusivas. Então, São Paulo, de fato, nos últimos 30 anos, assim, desde que começou a fazer corredores, teve um avanço. Mas, como qualquer pessoa que usa o transporte de São Paulo sabe, não é suficiente. Ainda é lotado, ainda tem muito
desrespeito de horário, né, descumprimento da frequência, né, então não dá para falar que São Paulo é um bom exemplo, né? São Paulo teve alguns avanços, mas ainda é muito, muito, muito aquém do que precisa. E São Paulo também tem sofrido com perda de passageiro, com aumento do custo, né? Aqui também é 4,40, o subsídio garante praticamente só as gratuidades e a integração, né? Que é a maior parte, talvez. E então, assim, temos alguns bons avanços, né? Curitiba marcou muito com avanços de corredores. Agora Fortaleza e Porto Alegre têm avançado com faixas exclusivas também, né? Mas, para ser bem amplo, né, dar uma análise bem geral, são iniciativas quase que pontuais, esporádicas. Algum prefeito teve aquela ideia e fez, né? Então, uma organização muito aleatória, variável, dispersa, né? Você não tem um ente, como, por exemplo, na saúde, por mais problemas que a saúde tenha, o SUS ele é estruturado, tem o papel que o governo federal executa, tem os papéis que os governos estaduais executam, o municipal, né, cuida ali da ramificação, né, das UBS. Então, você tem um setor estruturado e até unificado pelo Brasil, né? Toda cidade tem ali a UBS, enfim, tem uma estruturação. E o setor da saúde, da transporte coletivo, não tem nenhum resquício disso, né? O governo federal não tem um órgão, não tem nenhum papel. Ele basicamente dá recursos, às vezes, para projetos pontuais das cidades, né? Pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que era o Ministério das Cidades antes. Então, é um cenário estrutural. Dá para a gente afirmar que em todo o Brasil, o transporte coletivo urbano, né, é de muita má qualidade, e a gente tem atestado isso em visitas, em eventos que a gente vai, em escutas, né, diálogo com parceiros. A qualidade do transporte é, de fato, muito ruim. Então, a gente tem visto pelo IDEC, né, a oportunidade do auxílio ao setor de transporte, que o governo federal debateu, pelo menos, foi uma primeira oportunidade de debater isso com deputados federais. E até no diálogo que a gente teve lá com por remoto, né, por telefone com alguns deputados, eles não estão nem acostumados a lidar com esse tema, porque não é um tema que frequenta a pauta da Câmara e do Senado, né? Então, foi um tema meio que novo. Você vê até alguns com uma preocupação, na minha cidade reclamam muito, minha cidade tem problemas, mas, enfim, então a pandemia, ela catapultou, ela escancarou pelo problema que ela gerou, né? Essa gravidade, então um problema escancarando o outro, na verdade, né? Não dá para falar que é um ponto positivo, porque são dois problemas gravíssimos, né? Então, com a lei de 2012, com o avanço que os protestos de 2013 trouxeram, né, esse tema está cada vez mais na pauta, o que já é um grande avanço na nossa visão. E agora a gravidade que a pandemia trouxe está tornando esse tema inevitável. Então, a gente tem visto até o setor, as empresas do setor se alertando, se acordando para esse debate. E a gente acredita que nos próximos 2 anos deve ter um avanço dessa discussão, que é urgente, está atrasado, na verdade, né? Mas que hoje se faz urgente. Então, tem uma perspectiva aí de talvez uma melhora, vai dar bastante trabalho, não é uma discussão simples, né? Tem empresas e costumes já estabelecidos na cidade, né? E essa quase que uma inércia, né? Os governos municipais não geram grandes impactos, né? O sistema vai funcionando quase que na inércia do dia a dia, né? Então, é isso, é um cenário bem ruim, estrutural, temos muito poucos pontos positivos, como você perguntou, poucos avanços, mas tem uma perspectiva agora de um debate que precisa começar e que não pode mais ser adiado, né? Então, é urgente essa discussão e parece que ela começa a ser feita até por necessidade das próprias empresas do setor que estão quebrando. Teve muita caso de greve durante a pandemia, né, em algumas cidades, né? Mas é um pouco isso. Ô, Fábio, aí durante as suas respostas e as suas pontuações, né, você disse que o melhor caminho seria ter um fundo de transporte, certo? E para ter um fundo, precisa de recursos. E da onde que você sugestionaria para vir esse recurso, para ser criado esse fundo, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde se não tem recurso para nada, por causa da pandemia, né? Bom, esse é o debate grave, né? Esse é o debate mais importante da constituição do fundo, porque é, de fato, um momento de estrangulamento, né? De perda de recursos, né? E a gente tem algumas soluções, né? Menos polêmicas, mais simples, né? De serem implementadas,
e outras algumas mais polêmicas. A gente até defende que essa construção do fundo seja gradual, porque você vai gerando impacto e vai conseguindo até um aquecimento econômico que possa permitir mais avanços, né, dessa construção do fundo. O primeiro ponto foi mencionado aqui no começo, né, é a propaganda nos veículos. Não chega nem a ser uma taxa, é uma propaganda, então vai estimular até um setor, né, de marketing, de publicidade, gera um recurso, né, importante, consegue segurar, talvez reduzir um pouco a tarifa, talvez é importante reduzir para poder atrair mais passageiros, né? E a gente tem evidências de cidades que reduziram drasticamente a tarifa, de que a redução da tarifa reaquece a economia, você gera investimentos, você gera, né, recurso, você consegue até gerar, né, a arrecadação de impostos para poder continuar reduzindo a tarifa, e, enfim, caminha num sentido positivo, né? Pelo tamanho que o transporte coletivo tem nas cidades, é importante um papel federal, né, para isso, né? Então, também precisaria até no momento emergencial agora um investimento federal para conseguir ajudar a reduzir tarifas, né, e segurar tarifas pelo menos, mas esses são dois pontos talvez iniciais e importantes. É possível trabalhar com algumas taxas que já existem, né? Por exemplo, o IPVA. O IPVA ele é pago pelo transporte individual, que impacta muito o transporte coletivo. O transporte individual gera trânsito, gera ineficiência nas cidades, né? A Lei Federal de 2012 ela fala que o transporte individual deve ser um dos elementos a financiar o transporte coletivo, né? Então, por exemplo, dando recursos do IPVA, que já é pago, do licenciamento, que já é pago, né? Eu até citei o caso de Goiânia, que está estudando usar o licenciamento, então usar um recurso que já existe para uma finalidade importantíssima, que é segurar, né, a tarifa. Aí tem uma etapa aí intermediária de medidas mais polêmicas, né? Por exemplo, a utilização de recurso de IPTU, né, das zonas azuis também já existe, a taxação sobre o transporte particular por aplicativos, né, como o Uber 99, que em São Paulo também já existe, mas não vai para a tarifa, né? Então, tem sim momentos mais polêmicos que tem que ter um debate aí de quais setores que conseguem ajudar a pagar essa conta e devem ajudar a pagar essa conta. E, por fim, né, eu diria que é quase que uma última etapa, porque é uma mudança mais estrutural, se o governo federal não avançar nesse debate também, que é um debate que tem ganhado força sobre o Vale Transporte, né? No Brasil, o Vale Transporte é pago para cada funcionário que usa o transporte coletivo, né? Mas a gente tem o exemplo da França, que já foi debatido aqui lá no começo, quando se impôs o Vale Transporte na década de 80, que é o valor que a empresa já paga, né? As empresas pagam um valor para o transporte, ele constitui um fundo, né? Que, em vez de pagar só aquela passagem, ajudar a reduzir a passagem como um todo, né? Para ficar mais acessível para as pessoas deslocarem não só para o trabalho, mas depois para lazer, para cultura, para saúde, para alimentação, para outros motivos, né? Então, é uma medida justificável na nossa visão. E a gente tem um exemplo interessante aqui na Grande São Paulo, a cidade de Vargem Grande Paulista, ela implementou tarifa zero, né? Zerou a tarifa, o transporte está literalmente gratuito para os usuários, transformando o Vale Transporte que as empresas pagavam em uma taxa municipal, né? Então, a prefeitura não pode mudar o Vale Transporte, que é uma lei federal, mas quando ela zera o Vale Transporte, ele fica, né, inativo, né, inexistente. Então, ela substituiu em diálogo ali com as empresas, claro, por uma taxa municipal. E aí, o aquecimento econômico que é esperado por essa medida, porque a gente já viu que algumas cidades geram um aquecimento, aumenta o comércio, né, reaquece a economia, vai fazer até com que as empresas arrecadam mais e possam pagar até uma taxa maior no futuro. E com isso você consegue ir melhorando o sistema de transportes e a prefeitura depois pode buscar outras coisas, como a gente falou aqui, a propaganda, pode usar depois Zona Azul, né, e outras medidas. Então, o que é minimizado nesse debate, eu diria, que é o benefício financeiro e econômico que o transporte de qualidade, frequente, né, e funcional para a cidade vai gerar um benefício muito alto que consegue custear e cobrir as possíveis taxas a serem criadas, né? Ou até elas podem crescer junto, né? Como é o caso de Vargem Grande Paulista, né? Que se prevê, né? Que aconteça. Então é isso. É um debate bastante difícil. Como eu falei aqui, tem fontes bem menos polêmicas, bem mais fáceis, quase que automáticas de implementar. A cidade de São Paulo começou, né? Nos últimos anos a usar com mais organização a propaganda.
Hoje, na cidade de São Paulo, já paga 2% do custo, só a propaganda que está começando a ser feita, né? Então, é uma medida absolutamente não polêmica, né? Simples de ser feita, e depois vai avançando com algumas mais polêmicas, onde puder avançar, e dá para concluir com os avanços que isso vai gerar, que vai ser uma medida superavitária. Um estudo do IPEA 2013 mostrou que ela seria, inclusive, deflacionária, né? O IPEA mostrou que tributar o uso do carro para pagar o transporte coletivo seria deflacionário, porque o impacto positivo que gera é muito maior do que o impacto negativo que o uso do carro gera, que a taxação do carro geraria, e os impactos que o carro gera em poluição, em segurança, né, que são menosprezados. Então, não dá para negar que é uma discussão difícil, muito polêmica de ser feita, mas tem passos e caminhos, tem uma cartilha caminho suave aí para ser seguida, que dá para se alcançar um objetivo melhor. Todo o dilema se dá do governante, do prefeito, do governador entenderem a necessidade desse debate e começarem a debater, porque a gente está também numa situação hoje no Brasil que esse tema praticamente não é discutido. Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde, Boa Rafael. tarde.